Salve, salve, guerrilha! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, comigo tá tudo bem. Estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso. E hoje a gente vai falar de um disco maravilhoso também chamado Acabou Chorare, dos Novos Baianos. Esse é o segundo disco de um dos maiores grupos da música brasileira, assim, se a gente for pensar na história. E é impressionante ver como essas pessoas estão tão afiadas, tocando tão bem, de uma maneira tão virtuosa e uma mistura maravilhosa que é trazida nesse disco e que já é, assim, algo que os Novos Baianos já estavam tentando implementar a partir do primeiro disco deles. No canto do cisco, no canto do olho, a menina dança. Esse disco é um disco de música brasileira em sua essência. Seja na escolha dos arranjos, na instrumentação, na escolha de melodias, tudo isso ecoa a música brasileira. Outro dado fundamental é que os Novos Baianos tiveram ali a presença de uma pessoa muito fundamental para a sonoridade desse disco ser tão brasileira, que é o João Gilberto. E eles tinham uma proximidade com a música brasileira exatamente por conta desse pivô que eles tinham com a bossa. Tanto a faixa Acabou Chorare, o nome do disco também, a escolha de fazer uma versão do Assis Valente em Brasil Pandeiro vem do João Gilberto. E tem uma anedota que é Acabou Chorare, é uma frase que foi falada pela Bebel Gilberto, filha do João Gilberto, e que o João Gilberto ficou com aquilo na cabeça, trocou ideia com a galera da banda, e a banda curtiu pra caralho esse nome, transformou esse nome numa música e, de novo, no nome do disco. A força dessa entidade da bossa nova, que é o João Gilberto, é muito importante de a gente ressaltar, e como falei, ele é fundamental na sonoridade, não apenas na escolha das músicas, mas também na sonoridade do violão tocado pelo Moraes ou pelo Pepeu. Só que não dá pra gente falar que é só isso, né? Não dá pra gente falar que é só a bossa que influencia um disco com tanta mistura quanto esse. E de fato não é. Especialmente falando de música brasileira e do que acontecia aqui no Brasil entre os anos 60 e 70, que era o movimento da Tropicália. Esse disco vai dialogar muito com esse movimento. Isso porque o grupo via que misturar o nacional com o internacional era uma forma de ressaltar o que existe aqui. Não porque o internacional ia ocupar o mesmo espaço, mas o internacional ia ser usado exatamente para amplificar a música brasileira. A gente vai ouvir isso chegando em músicas como Tinindo Trincando, em que a influência do internacional vem por meio das guitarras, de uma sonoridade mais distorcida, de grooves e ideias ali que emprestam tanto do rock progressivo, do psicodélico, a gente vai chegar nisso mais pra frente, mas basta pra esse momento aqui dizer que Mistério do Planeta e Tinindo Trincando vão ser exemplos excelentes pra essa mistura. Essa brasilidade também vai estar na boca de quem canta, que é a Baby Consuelo, Paulinho Boca de Cantor, Moraes Moreira. Esses são os três cantores do disco. Sotaques, termos, linhas melódicas, tudo é colocado sempre dentro de uma estética e dentro de uma sonoridade muito brasileira e muito próxima dessa função que a Tropicália teve nos anos 60. Inclusive, emprestando muito dessa sonoridade dos Doces Bárbaros, que se tratam aí de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa, toda essa galera que é da geração anterior à geração dos Novos Baianos, musicalmente falando, tá? Em termos de idade, acho que todos eles têm idades muito parecidas, mas em termos de sonoridade, eles vêm antes e eles abrem a porta primeiro. Portanto, do violão até a percussão, a gente ouve Brasil, diversas formas de Brasil. É o Brasil do carnaval, é o Brasil do afoxé, é o Brasil do samba, é o Brasil do choro. Tudo isso vai estar permanente no disco e nunca vai embora. Diferente de outros elementos, só que, como eu falei, não é aí que para a influência do disco. No canto do cisco, no canto do olho, a menina dança. Dentro da menina. Enquanto toda essa mistura dentro do território nacional, assim, a Tropicália juntando com o samba, juntando com a bossa, é maravilhosa. Mas o elemento estrangeiro, internacional, ele também aparece, como eu falei anteriormente. E ele vem para preencher algumas coisas que a gente ouve como detalhes no disco em alguns momentos, mas em outros momentos a gente vê que tem mais proeminência. E aqui vale dizer que, como o disco é lançado em 72, levando em consideração que as coisas aqui no Brasil desabrochavam um pouquinho depois das coisas lá, o disco vai ser um disco que vai beber muito, falando de influências de rock internacional, do rock psicodélico, muito forte nos anos 60, e do rock progressivo, muito forte no final dos anos 60, bem no finalzinho, 69 ali, até meados dos anos 70, meados dos anos 70, a gente pode dizer. Aqui em 72, a gente tá falando de um ano que teve lançamentos lá fora da música internacional maravilhosos. Segue esse canal, vira membro do canal para ver as análises completas, deixa seu comentário aí embaixo a respeito do que você acha desse disco. E essa presença do rock é papel de quem? Do Pepeu Gomes. E aí vocês vão me permitir, eu, Guilherme, vocês vão me permitir, eu sou guitarrista, tá? Vocês vão me permitir um negócio aqui, tá? Que é pagar pau pro Pepeu.
Pepeu é foda, com todas as letras maiúsculas, em negrito, sublinhado, com todo o destaque que eu puder dar aqui. O Pepeu é foda. Ele é um dos maiores guitarristas da música brasileira e, na minha opinião, é um dos maiores guitarristas do mundo. Tá ali dentro do meu top 10 fácil, assim. Diria até top 5, às vezes até top 3, tá ligado? Enquanto o Pepeu é foda, muito foda em termos de sonoridade, a gente vai ver esse elemento em outros guitarristas aqui que tem muita fama também, como Toninho Horta. E são duas, assim, referências nacionais maravilhosas. Ouça a música desses caras. Voltando pro Pepeu, o ponto é que ele domina muito a técnica, tanto da música estrangeira quanto da música brasileira. Enquanto o Pepeu transforma o estrangeiro pra servir ao nacional, ele também traz o nacional nessa bagagem pra fazer a mistura acontecer. Só que quando ele tenta trazer elementos mais nacionais, ele vai pro violão ou ele vai pra craviola. Não que isso não exista na guitarra, como falei, Tinindo Trincando é um ótimo exemplo. Mas o violão e a craviola, especialmente, vão estar muito mais proeminentes e vão aparecer em músicas como Swing de Campo Grande. Outra música brasileira em que isso vai aparecer é a própria Brasil Pandeiro. Ele traz esses elementos para dialogar. Para fechar esse ponto, existe uma questão um pouco maior, que é a relação entre os elementos do instrumental. A bateria do Jorginho Gomes, irmão do Pepeu, e o baixo do Dedi Carvalho são elementos que vão trazer junto com eles essa influência da música internacional, no peso e na sonoridade. Então é como se a base sonora fosse também composta por esse eixo que é o rock. Só que tem um pivô que vai conectar tanto esse lado mais rock com a música brasileira. E o nome desse pivô é Moraes Moreira. Moraes Moreira no violão é um cara que sempre vai estar ali permeando, trazendo a influência da bossa. O Moraes domina a linguagem de um jeito absurdo, assim. Ele vai trazer, como falei, elementos da bossa e do choro, mas também tem elementos da música interiorana, da música caipira, como em Preta Pretinha, por exemplo. Isso é fundamental na sonoridade desse disco. No canto do cisco, no canto do olho, a menina dança dentro da menina. Vocês perceberam que eu não falei das letras ainda, né? Agora a gente vai falar delas. A forma da composição das letras do grupo é mais focada na sonoridade das sílabas e das palavras do que necessariamente nos significados semânticos dessas palavras que eles estão colocando nas letras. Só que tem exceções. Uma delas é a versão do Assis Valente, de Brasil Pandeiro, que dá uma certa, assim, zoada na gringaiada, especialmente estadunidenses, né? O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada, numa ideia muito clara ali de fazer uma crítica a essa postura invejosa da cultura internacional, especialmente estadunidense, em relação à nossa música. Porém, essa não é uma música deles, essa é uma música do Assis Valente, que o Assis fez pra Carmen Miranda quando ela foi fazer a apresentação dela, a turnê dela, lá nos Estados Unidos. Então veja só, essa é uma música que não é composta por eles e por isso tem uma questão na letra muito clara, muito evidente. Em outras músicas até vão surgir alguns versos que fazem alusão à perseguição da ditadura militar. Por exemplo, em Besta é Tu, ele vai falar o Maraca Domingo, perigo na rua, o brinquedo menino. Claramente o Maraca Domingo, lotado, é uma das questões do país o futebol, mas o perigo na rua quem que é? É o militarismo, é a perseguição militar, junto com o brinquedo menino. Em outra música, que é o Swing de Campo Grande, a gente vai ouvir os termos tipo eu viro toco, eu viro moita. O eu viro toco, eu viro moita tem a ver com o fato de você se disfarçar, pra que a ditadura militar não te enxergasse e não te visse. Então quando o bicho pegar e os caras vier atrás de mim, eu vou virar ou toco, ou moita, ou vou dar meu jeito, mano, eu dou meus pulos pra poder escapar da perseguição. No entanto, na maior parte do disco, as letras são abstratas, e elas têm casos onde as letras vão trazer esse papel sonoro principalmente. E isso é uma abordagem famosa em bandas de rock progressivo, tipo Yes, tá ligado? Que é a ideia de você concatenar ali sílabas que não fazem sentido algum, ou palavras que não fazem sentido algum. Um bom exemplo disso é Mistério do Planeta, onde existe um verso que é o tríplice mistério do stop, que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um. De novo, tríplice mistério do stop, que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um. A mesma coisa vai ocorrer em Preta Pretinha, Acabou Chorare, A Menina Dança, Besta é Tu, Tinindo Trincando. Esse é o elemento lírico do disco, o principal elemento lírico do disco. Só que ainda nessa sessão que a gente tá agora desse vídeo, tem um último ponto que eu preciso ressaltar, que é a questão das interpretações dos cantores, tipo a Baby, o Paulinho e o Moraes, fazendo algo no vocal que a gente chama dentro do nosso campo, dentro da música, de scat singing. E calma, não tem nada a ver com coisa escatológica, pelo amor de Deus. Por que você fez isso comigo, cara? Qual que é o seu problema? Esse tipo de canto, ele vai consistir em improvisações vocais feitas com sílabas ou pronúncias que não são palavras, como se fosse um solo vocal, bem focado na melodia.
Por exemplo, com Dengun Dengun, dá um Twiral, da Baby, é um desses casos, em Tinindo Trincando, o Tincundungundem, do Paulinho, em Swing, do Campo Grande, e o Tingon, Kingandangundungundada, do Acabou Chorare, lá com a voz do Moraes Moreira. Vale dizer que essas abordagens, elas enriquecem demais o disco, uma vez que a melodia toma muita proeminência, a melodia toma o lugar da frente. Esse é um disco que preza muito pelas melodias que ele constrói. Parece até que o foco é melódico, muito mais do que harmônico. E a base instrumental serve para ajudar a melodia a ter destaque dentro das músicas. No canto do cisco, no canto do olho, a menina dança. Dentro da menina... Vale dizer que esse é um disco perfeito, tá? Eu preciso dizer isso antes de a gente terminar esse vídeo. É um disco perfeito. Eu não encontro defeitos nesse disco quando eu paro pra ouvir. E até a capa, pra mim, é extremamente interessante e dialoga com o que o disco propõe, uma vez que a capa é uma bagunça de cozinha que mostra muito bem o que é a mistura de elementos. Porque nessa bagunça de cozinha você tem uma porrada de coisa. Você vai ter o bule, você vai ter as moscas, você vai ter os copos, você vai ter a caneca, você vai ter a colher, você vai ter uma flor, sei lá, mano. Que porra é essa? Uma porrada de coisa, você vai ter o cinzeiro, um monte de elementos ali misturados pra, de certa forma, fazer alusão à mistura que é feita pelo disco nos seus elementos instrumentais e também vocais. Não dá pra escolher melhores e piores, tá? É aquele tipo de disco que, tipo, mano, ouve ele inteiro. Ele nem longo é, o disco tem, sei lá, 39 minutos. Não é nada 39 minutos, tá ligado? Põe pra ouvir esse disco porque ele é maravilhoso, vale muito a pena você ouvir ele inteiro. Porra, Gui, mas eu não conheço e eu tenho um certo ranço de Novos Baianos. Imagino que isso seja comum pra muita gente, não sei. Mas também não vou julgar. Se você tem ranço, se você ouviu uma vez ou outra e fala, putz, eu não sei se eu curto essa parada, vou te dar algumas dicas pra você começar. Comece por Mistério do Planeta e Tinindo Trincando, se caso você se interessa mais pelo lado pesado do disco, ou então começa por A Menina Dança e Um Bilhete pra Didi, se você curte uma pegada diferente dentro da sonoridade do disco, se você olha pro disco de um jeito diferente, se você tá buscando nele algo mais brasileiro. São músicas que vão ser muito interessantes de você ouvir, além de Brasil Pandeiro. Obviamente que a nota final de um disco perfeito qual que é? É a nota máxima. É lá com sétima maior, nona e a puta que pariu de extensões. Vale muito a pena você ouvir esse disco, não dá pra escolher defeitos, como eu Tudo nosso, nada deles. Depois de nós é nós de novo. Falou.